Croquete, ó. Croquete. Calma. Vai. Fala aí, galera. Já começou? Fala aí, galera, beleza? Então, meu nome é Pedro Miranda e pode me chamar de Pedrinho. Você é o seu professor particular de todas as horas, nesse ano difícil de vestibular, nesse ano difícil de sexto ano, sétimo, oitavo, vou estar aí contigo, beleza? A gente vai falar um pouco aqui sobre um vestibular muito importante para você que está no terceiro ano, pré-veste, ó. Vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o que acontece? Eu vejo que muita gente entende muito do Enem, como é que é o processo, tem o SISU, pá. Só que, cara, para todo plano de estudo, ao meu ver, você tem que trabalhar com metas. Acho que é a melhor forma de você trabalhar para atingir a sua aprovação. E para trabalhar com metas em um vestibular, você tem que entender o processo de aprovação. Então, hoje a gente vai explicar um pouco desse processo. A UERJ, ela funciona em duas fases. Ela tem a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, ela é composta de 2 exames de qualificação. O primeiro é que o exame de qualificação e o segundo, eles são iguais. Tem 60 questões, tranquilo? Todo mundo faz as mesmas questões, então se você quer medicina, quer matemática, quer psicologia, cara, você vai fazer as mesmas questões, tranquilo? Então vamos seguir, você tem lá as 60 questões e o que acontece? Essa nota ela vai ser dada através de conceitos. Nesses conceitos, eles vão funcionar de acordo com o número de questões que você acerta, só que tem um ponto positivo. Lá no conceito A, a UERJ já é uma prova um pouco diferente nessa primeira fase. Você não precisa gabaritar para tirar a nota máxima, entendeu? Então, se você acertou mais de 43 questões, já garantiu o seu A. Mas a gente vai entender um pouco melhor primeiro essa mecânica de primeiro e segundo exame de qualificação. Tem que fazer todos, não tem? Quem que tem que fazer? Cara, chegou julho, lá no seu primeiro exame de qualificação. Você arrebentou, conseguiu conceituar os 20 pontos, certo? Conseguiu conceituar? Irmão, segunda fase que você vai retornar. Segundo exame de qualificação? Não precisa. O segundo exame de qualificação é como se fosse uma prova de recuperação, entendeu? Na prova de recuperação na escola, ele não vai te prejudicar. Então, por exemplo, se você tirou um B aqui no primeiro exame de qualificação, aí, pô, tô com receio, vou fazer o segundo, vai que eu tiro um C, aí fico com uma nota pior ainda. Não, é igual a escola. A recuperação sempre vai te ajudar, nunca vai te atrapalhar. Então, se você tira um B no primeiro e um C no segundo, você vai ficar com um B do primeiro. Então, pode ficar tranquilo. Só que a gente vai falar um pouco desses conceitos, porque eu vejo muita gente indo mal no primeiro exame de qualificação, no segundo exame de qualificação não conseguindo A, mas conseguindo um B, falando, não, tem que esquecer o UERJ, não vai dar certo. Gente, não é bem assim não. Vou botar aqui no link na descrição um PDF que tem as notas de corte de cada curso, para você trabalhar mais com essas metas. O que acontece? Tem muito curso que você nem sempre precisa ter o A garantido na primeira fase. Que às vezes você com um B, com um C, você consegue atingir essa nota. Entendeu? Então, por exemplo, quero fazer medicina. Pô, cara, medicina, o A é muito importante. O A vai ser muito importante mesmo, porque 5 pontos fazem diferença. Agora, pô, por exemplo, no meu caso, eu queria fazer matemática. A nota de matemática na UERJ, a nota de corte era bem mais reduzida do que medicina. Então, por exemplo, às vezes você com um B ou um C, até mesmo com um D, você consegue passar. E vale muito da sua segunda fase, entendeu? Então, só tem uma observação. O conceito é. Cara, se você tira o conceito é, você está eliminado. Tirei no primeiro exame de qualificação é. O que é tirar é? É você acertar menos que 24 questões. De 0 a 24 questões, conceito é. Cara, tirei o conceito E na primeira fase, estou eliminado? Não, você tem a segunda tentativa. Tirou E nas duas, cara, aí você tenta no próximo ano o vestibular da UERJ. Entenderam essa primeira fase? Tranquilo? Então agora a gente vai para a segunda fase. Então, agora que a gente já passou da primeira fase, a gente vai chegando aqui na segunda fase, que é já lá no seu final do ano, tá? Depois do Enem, todo mundo cansado e tal, você vai fazer essa segunda fase da UERJ, que é a fase das específicas. Ela já é um pouco mais diferente. O que acontece? Na primeira fase, todo mundo faz a mesma prova. Todo mundo faz as mesmas 60 questões, tudo igual. Só que na segunda fase tem um porém. Dependendo do curso que você escolheu, a específica ela muda.
as específicas que você vai fazer, que são provas discursivas, enquanto na primeira fase são provas objetivas. Se você quiser saber qual é a específica do seu curso, vou deixar aqui um link na descrição, que é o vestibular da UERJ, onde você tem lá uma tabela com cada curso e cada específica que você tem que fazer. Por exemplo, eu no meu ano de vestibular fui tentar o curso de matemática. Minha primeira específica era matemática e a minha segunda específica era física. E aí eu via lá no site, pegava a prova antiga, estudava. Isso a gente vai citar em algum vídeo que a gente vai falar de planejamento de estudos, é uma parada que a gente quer implementar aqui no canal. E aí o que acontece? A primeira fase, como é que ela funciona? Você vai ter duas específicas. Na primeira específica, você pode pontuar 40 pontos. Então, vezes 40 pontos, grandão na segunda fase. A sua segunda específica, você pode fazer 20 pontos. Tranquilo? Já é metade, mas, cara, muito importante ainda. E você também tem a prova de redação, isso é padrão. Todos os concorrentes para qualquer curso vão ter que fazer essa redação, beleza? A redação é tema padrão, todo mundo faz o mesmo tema, e é 20 pontinhos da sua nota. Então agora, cara, é só fazer um apanhado geral. Primeira fase, chegou lá na primeira fase, 20 pontos possíveis. Segunda fase, 80 pontos possíveis, somou tudo 100. Cara, sendo sincero, a UERJ, a primeira fase veio muito antes do Enem. Então, cara, você fica muito nervoso, é o seu primeiro teste. É o primeiro teste de muita gente no ano de vestibular. Então você às vezes não atinge o A, você já fica desesperado. Só que, cara, trabalha com metas, entende a nota que você tirou, entendeu? O segundo exame de qualificação é uma puta oportunidade. Então vamos tentar não ter tanto medo, tranquilo? E a outra dica que eu dou é que o que acontece? No cenário atual do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se encontra nesse estado de crise. E, não seria diferente, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro também tem esse estereótipo de estar em crise. Realmente tem acontecido muitas crises, talvez ter problemas na estrutura, e aí pegou muito essa má fama. Só que, gente, ainda é a UERJ, ainda é uma universidade pública conhecida no país inteiro, renomada. Você ter isso no seu currículo, ótimo. Então, assim, vamos tentar não desmerecer a figura da UERJ, porque esse é o momento. Tem muita gente, desistindo da UERJ, baixa procura. Tá todo mundo, UERJ, furada. Não é furada, agora é o momento. Os números de inscritos no vestibular têm caído cada vez mais e agora é o momento de você garantir sua vaga. Beleza? Entenderam tudo direitinho? Se não entenderam, vai aqui nos comentários, manda sua dúvida que a gente vai tentar responder. Já é? Então, mete o dedo no like, compartilha pro amigo e vamos buscar essa aprovação aí. Valeu, rapaziada! Qual é? Esqueci uma parada, Chico me lembrou aqui, também tem que, compartilhar nas redes sociais, no Instagram, botar no Story, Facebook, ficaria muito feliz. Já é? Valeu, rapaziada, tamo junto!